todos. E aí, nesse momento, nós vamos falar de código de conduta, o tema da teoria à prática, que é o tema do próximo talk show. E para participar dessa discussão, queria convidar ao palco presenças, por favor, Lilian Pacheco. Nós vamos receber a diretora de gestão de riscos da DASA. Obrigado. Tem também o senhor Carlos Alberto Marçal, que é superintendente de controladoria e finanças do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado. Junto conosco também, Esther Miriam Flash, coordenadora do Grupo de Compliance Brasileiro do Escritório Trench e Rossi, da Watanabe Advogados. E, claro, a moderação desse talk show será promovida por Luiz Natel, da Abramed. Cadê o Luiz? Está aí? Isso. Luiz, eu vou deixar em suas mãos. Pois é. Por óbvio, aqueles que optarem pelo microfone também está valendo, mas O que é isso aqui? esse é o nosso WhatsApp, né? Grande esse WhatsApp, né? Olha só. De repente já começam aí eventuais perguntas, você já fica de posse delas. Gente, bom trabalho para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, né? Em nome da Abramed, eu queria agradecer essa oportunidade e, obviamente, falar depois do tópico anterior é desafiante. Eu queria começar esperando que esse nosso painel, né, o Código de Conduta, a gente possa, com as palestras da doutora Esther, do Marçal e da Lilian, a gente possa não só inspirar o setor, né, na implantação dos seus respectivos códigos de conduta, mas que a gente possa inspirar o pessoal lá de Brasília também. E queria também, Deluca, além de agradecer o pessoal da revista, da Diagnóstico, agradecer você, que se você não sabe nada, com você aprendi muito. Então, o teu nada me ensinou bastante, né? Então, só para computar aqui. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve apresentação da Abramed, se vocês me permitirem, não é nada muito longo. Onde é que eu mudo aqui? Ah, está aqui. Então, a Abramed é uma associação brasileira das empresas de medicina diagnóstica. Aí estamos falando de empresas de imagem, laboratório, anatomia patológica e líquor, né? Nós somos fundados em 2010, como está aqui, para representar esse setor de medicina diagnóstica, que é um dos setores na área de medicina que tem um crescimento mais pujante, né? Hoje nós somos... Eu vou passar direto, porque, na verdade, a gente foi criado não só para representar o setor, mas para disseminar as melhores práticas, instituir códigos de conduta, governança, etc., né? E inspirar o setor como um todo. E hoje, nós começamos só com 8 empresas, hoje já somos 19 membros. Estou aqui com a nossa presidente aqui me corrigindo, me olhando feio, para não demorar muito. Esses são os membros da Abramed. E hoje representamos mais de 50% dos exames feitos na iniciativa privada de diagnósticos no Brasil. Para eu não me alongar muito com o assunto Abramed, eu queria já fazer uma pequena introdução dos participantes da mesa e dizer o que nós vamos estar falando aqui. Na verdade, a doutora Esther, que é eu vou fazer uma pequena qualificação dela, ela é sócia do Trench, Rossi e Watanabe, que agora em setembro foi condecorado com um prêmio Chambers Latin America, como, você não sabia disso que eu ia falar, mas eu vou falar, né? O melhor escritório de compliance da América Latina, né? O mais avançado em compliance na América Latina. Então, ela tem uma série de exemplos, uma série de cases para contar para nós do processo de compliance e estabelecimento de código de conduta. E, posteriormente, nós vamos ver os exemplos de aplicação de códigos de conduta, tanto no Hospital Sírio-Libanês quanto na DASA, né? No caso do Sírio-Libanês, quem vai fazer a apresentação é o Marçal, que é um executivo aí com mais de 25 anos de experiência no setor, né, formado pela FAP com pós-graduação na GV, e quem vai fazer pelo lado da DASA é a doutora Lilian, também com larga experiência no setor e passou por várias empresas do setor, como o Drogasil, o grupo CIA não é do setor, mas no CIA,
e hoje está na DASA como a diretora jurídica da DASA, que vocês sabem é uma empresa de capital aberto, então tem toda uma peculiaridade aí, não só por ser da área de saúde, mas também por ser de capital aberto e o compliance com as normas de capital aberto. Não vou me alongar, vou passar então a palavra para a doutora Esther, que vai fazer a sua apresentação. Doutora Esther, por favor. Tem um movedor clicker, aqui, acho que ele está aqui. Você aperta ele aqui, ele vai mudando. Aqui. Esse aqui, ó, ele muda a tua apresentação. Isso, tá? Nessa. E para voltar é aqui? Tem aqui para voltar e esse aqui para apontar. Bom. Se você quiser apontar esse aqui. Bom, todo mundo já percebeu que eu sou bem ignorante com essa tecnologia toda, né? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer a Abramed, na pessoa da sua presidente, a doutora Cláudia, os meus copanelistas aqui pelo convite, e os organizadores do evento. É um prazer estar aqui e é um prazer maior ainda falar de compliance, que é um tema que eu adoro. Eu poderia falar aqui a tarde inteira. Eu sei que vocês não querem me ouvir a tarde inteira, e nem temos tempo para isso, mas é um tema que eu adoro. Eu ouvi alguém hoje falar um pouco mais cedo que tem gente que acha chato. Eu adoro. A gente pode falar bastante mesmo. Eu vou tentar falar 15 minutos, mas eu fico à disposição depois para a gente trocar ideias e responder perguntas, se for o caso. Quando se fala em compliance, hoje todo mundo já conhece a palavra, a gente começou a trabalhar nisso há 12 anos atrás, em 2003, no escritório, e a gente vê realmente um interesse crescente no assunto, mas ainda existe aquela dúvida o que é exatamente compliance. A palavra vem do inglês, evidentemente, não existe uma definição tão precisa assim, nem mesmo em inglês, né? A questão não é a língua, o idioma, mas o principal foco, a grande preocupação é compliance com aquilo que pode trazer um grande resultado negativo. É essa a preocupação que as pessoas têm. O foco maior hoje em compliance é com a questão da corrupção, da anticorrupção, mas existe também uma preocupação grande com tudo mais que é regulado. Quando os reguladores atuam fortemente, como a SEC faz, a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, aí você se preocupa com compliance de qualquer coisa que eles estejam olhando, porque quando eles olham e acham, eles identificam o problema e vão atrás, o não compliance sai muito caro, não só do ponto de vista financeiro para a empresa, mas também do ponto de vista pessoal para as pessoas que estiverem envolvidas. Então, eu vou tentar falar do principal tema no Brasil hoje de compliance, que é a anticorrupção, mas a gente vamos sempre lembrar que compliance é mais ampla do que isso. Bom, os temas que eu vou tratar aqui hoje, então, vou tentar ler ali, se eu soubesse trazer óculos. Corrupção, né, como eu falei, falar um pouquinho da legislação brasileira, que todo mundo, obviamente, agora, essas alturas, com os grandes escândalos que nós temos, já ouviu falar e lê nos jornais todos os dias. A legislação internacional, que é muito importante, até porque a legislação americana é a que mais incentivou a evolução do compliance ao redor do mundo. E, por último, falar um pouquinho dos casos específicos na área de saúde. Todo mundo deve conhecer esse mapa mundi já, né? Esse aqui é o mapa mundi publicado pela Transparency International, a Transparência Internacional. Eles publicam todo ano em novembro. Ainda não saiu deste ano, a não ser que saia agora enquanto falamos, mas esse aqui é o de 2014. É o mais recente mapa mundi da Transparency. Quanto mais escuro o país, quanto mais vermelho, mais escuro, maior o índice de percepção da corrupção. Não que exista uma estatística precisa, porque não existe, mas percebe-se que a corrupção nesses países é mais alta. E quanto mais claro, o amarelo clarinho é o país onde há pouca corrupção. O Brasil está aqui com um laranja. Esse é o ranking do Brasil atual, é o 69º no mundo. Aqui temos uma tabela que eu, obviamente, não consigo ler. Então, desculpem as costas. O primeiro no mundo hoje é a Dinamarca. Nos anos anteriores, variava entre todos esses países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, e a Nova Zelândia também já ocupou a primeira posição. Aí eu coloquei os Estados Unidos, que é um país de referência, em 17º lugar, e aqui do lado tem a nota do país. Então, a nota da Dinamarca é 92, ou 9,2, se a gente pensar de 0 a 10. Isso mostra que mesmo o país menos corrupto do mundo não tem nota 10. Não existe lugar no mundo onde não haja corrupção. O ponto é saber qual é o volume de corrupção, qual é a forma em que isso acontece em cada país.
Então, os Estados Unidos tem a nota 7,4. Aí eu coloquei os BRICS, que são os países que, vamos dizer, competem com o Brasil do ponto de vista de economia global. A África do Sul tem uma nota maior que a do Brasil, 4,4. Lá veio o Brasil com a nota 4,3. Ou seja, o Brasil está abaixo da média. Se a média é 5 para passar de ano, o Brasil tirou 4,3 neste ano. Embaixo, nesse quadro amarelo, nós temos a evolução da nota do Brasil nos últimos anos. Então, em 2014, 4,3. No ano anterior, 4,2, 4,3, 3,8, 3,7. O Brasil até que melhorou. Claro que isso aqui foi antes da Lava Jato, né? A gente não sabe como é que vem a nota de 2015. É importante esse mapa da Transparency International como curiosidade, como referência, mas também ele é importante do ponto de vista prático. As autoridades americanas, quando aplicam a lei americana, elas consideram qual foi o tipo de critério de cuidado que uma empresa ou uma pessoa teve quando fez negócios em algum país. Então, o Brasil é considerado, com a nota 4,3, um país de alto risco. Qualquer empresa que faça negócios no Brasil e que não considere o Brasil de alto risco vai ser considerada pelas autoridades americanas como não tendo tomado as precauções necessárias, portanto, merecendo uma penalidade maior. Tá? Então, aqui estamos, Brasil, com 4,3. O cenário mundial, como todo mundo aqui sabe, é que o combate à corrupção está aumentando no mundo todo, no Brasil também, novas leis mundialmente. Só para dar um panorama para quem não é advogado, eu sou advogada, mas eu prometo não falar advogadez, mas se eu estiver falando alguma coisa, por favor, interrompam, que eu mudo. O cenário mundial, então, é de intensificação do combate à corrupção, criação de novas leis. O FCPA, que é essa lei americana de que tanto se fala, ele é de 1977. 77, faz muito tempo, né? Já tem 38 anos. Mas ele não era muito aplicado até recentemente. Ele surgiu na esteira do escândalo do Watergate. Depois disso, durante muitos anos, o único país que tinha realmente uma lei forte, ainda que não fosse aplicada, mas que no papel era significativa, com relação à corrupção no estrangeiro, eram os Estados Unidos. Os outros países se preocupavam apenas com a corrupção dentro do seu território. Então, no Brasil e em todos os outros países do mundo, na grande maioria, era proibido, e ainda é, corromper um funcionário público dentro do seu próprio país, mas não fora. Isso mudou com a Convenção da OCDE, a qual o Brasil aderiu, e que se tornou lei interna em vários países do mundo. Foi aí, então, que a Europa deu uma grande guinada. Então, os países europeus, como a Alemanha, a França, mudaram suas legislações internas por causa dessa convenção. E agora o mundo todo acabou que teve que entrar nessa nova onda mundial, que era uma onda mais americana, se tornou uma onda mundial. Graças à Convenção da OCDE também, o Brasil sofreu bastante pressão dos seus pares para mudar a legislação interna, e a lei mudou aqui. Então, em 2013, surgiu uma nova lei, que todo mundo fala da nova lei anticorrupção, é essa. Essa lei é de 2013 entrou em vigor em janeiro de 2014 e foi regulamentada por um decreto em março de 2015. Mas ela já estava em vigor em 2014, desde janeiro. Então, qualquer ato que possa caracterizar uma violação dessa lei, que tenha acontecido após janeiro, 29 de janeiro de 2014, já está sujeito às sanções da nova lei. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. O Código Penal, todo mundo conhece, eu não vou perder muito tempo aqui, o Código Penal contém os crimes. E, no Brasil, crime, quem comete é a pessoa física. Então, o Código Penal só se aplica a nós, pessoas físicas, e não às empresas. Quem comete um crime está sujeito a penas que são de prisão, como todo mundo sabe, restritivas de liberdade, mas também penalidades financeiras que não são muito impactantes. A prisão se aplica somente aos indivíduos. Isso é totalmente diferente de países de tradição anglo-saxã, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde existe o crime da pessoa jurídica. Aqui não, só existe um crime de pessoa jurídica no Brasil, que é na área ambiental. Mas voltando, e isso não nos interessa agora, então, voltando à questão da corrupção, até recentemente, quem podia ser penalizado por corrupção era a pessoa física apenas. E a gente sabe que, tradicionalmente, não era um crime de grande interesse. Nos últimos anos, a gente tem visto as grandes operações da Polícia Federal, principalmente, também tem da estadual, mas principalmente da federal, operações grandes, todas com codinome, como a Operação Caixa de Pandora, Operação Déjà Vu, nenhuma tão grande quanto a Operação Lava Jato. Mas são operações grandes, e a gente sabe, eu mesma sei, porque a gente trabalhou em muitas dessas operações, pelas empresas. Por que as empresas ficavam preocupadas? Porque as empresas sofriam sanções nos Estados Unidos. Aqui não. Agora, com a nova lei, as empresas vão sentir também as sanções dessas operações da Polícia Federal e das polícias estaduais.
Então, o crime já existia, o crime era, até algum tempo atrás, somente corromper um funcionário público brasileiro, foi alterado o Código Penal, inseriu-se um parágrafo, ninguém nem prestou atenção nisso, para caracterizar como crime corromper um funcionário público estrangeiro. Então, se um brasileiro vai para a Argentina e tenta pagar ou paga uma propina para um guarda de trânsito não aplicar uma multa, ele está violando a lei brasileira, o Código Penal brasileiro. Isso agora já é lei, está claro, e ninguém aplica porque não tem repercussão alguma no Brasil. Esse é o fato. Existe também uma outra lei que é bastante antiga já, não tão antiga quanto o Código Penal, que é de improbidade administrativa, que todo mundo pensa que se aplica só aos funcionários públicos, mas essa lei se aplica também às empresas. Por quê? Improbidade administrativa ocorre quando o funcionário público deixa de cumprir suas funções. Então, um médico, estou falando agora de médico porque a gente está aqui na área médica, um médico que trabalha num hospital público comete um ato contra o interesse da administração pública. Esse médico vai ser processado de acordo com a lei de improbidade administrativa. Isso está muito claro para todo mundo. Funcionário público. O que acontece é que, com base na mesma lei, a empresa ou a pessoa particular que deu origem àquele ato lesivo, essa pessoa ou essa empresa também pode e vai ser processada. Existem muitos casos no Brasil hoje de empresas sendo processadas pelo Ministério Público, são ações civis públicas, por terem violado a lei de improbidade, que é anterior a 2014. Então, está aqui o slide. Esses slides depois vocês podem ter acesso, acho que a organização pode disponibilizar para vocês. E a lei nova, a lei anticorrupção, como eu disse, é 2013, entrou em vigor em janeiro de 2014, está em vigor. E essa lei aqui diz que essa lei se aplica somente às empresas, não às pessoas físicas. E ela diz que a empresa vai ser punida se ela cometer certas violações. E aí não é só corrupção, também tem outros tipos de fraude contra a administração pública, seja ela brasileira ou estrangeira. Qualquer tipo de fraude contra a administração pública, é bem genérica a linguagem da lei, e também corrupção. O que é corrupção? É só andar com uma maleta de dinheiro e pagar a maleta de dinheiro para um funcionário público? Claro que não. O conceito de corrupção é muito mais amplo e envolve congressos, por exemplo. Nós temos casos concretos, aqui eles não saem tanto na mídia, de questões relativas a congresso. Uma empresa farmacêutica, uma empresa fabricante de medical devices, de implantes e outros tipos de produtos médicos. Ela paga para um médico participar no congresso. Ela paga a viagem, ela paga o hotel, ela paga a inscrição no congresso. Tudo isso a gente sabe que é bastante comum. O médico nem participa, o médico nem fala inglês, não assina a lista de presença. O que foi essa viagem, então? O que as autoridades americanas já decidiram muito claramente é que isso é uma propina. No Brasil, não existem decisões ainda tão claras, mas lá nos Estados Unidos já isso está muito mais avançado do que aqui. A gente vê essa tendência muito clara aqui. Essa lei brasileira, a lei nova, se aplica a funcionários públicos, não a funcionários privados. O funcionário público é um médico que trabalha para um hospital público, ainda que parcialmente. Outros também são funcionários públicos, claro, um diretor que não seja médico, vários agentes públicos, o pessoal da comissão de licitação, o pregoeiro, etc. Vou passar bem rápido aqui, porque já me deram sinais aqui de tempo. A lei anticorrupção tem sanções administrativas, que são aplicadas automaticamente pela autoridade administrativa, e tem as sanções que são aplicadas só com ordem judicial. E na primeira coluna, que são as sanções administrativas, a gente tem a sanção pecuniária, que é uma multa que vai de 0,1% até 20% do valor do faturamento daquela empresa no ano anterior, e a publicação da decisão, o que faz com que as autoridades de outros países também tomem conhecimento logo de imediato. Só olhando para as administrativas aqui, a gente percebe que as empresas vão ter uma preocupação, já tem uma preocupação muito grande em evitar esse tipo de multa. A multa pode ser muito pesada. O que as empresas vão fazer, então, para poder evitar? Elas vão achar o único caminho que a lei dá para diminuir essa multa, são dois: colaborar nas investigações e, anteriormente, ter um programa de integridade, que é o jeito que colocaram na lei de chamar o programa de compliance. Então, se você tem um programa de compliance efetivo, robusto, isso já automaticamente vai diminuir o valor da multa. As leis internacionais, eu falei rapidinho do FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, eu trago aqui porque é a lei mais aplicada no mundo em tema de corrupção. Essa lei aqui, eu já dei o cenário, ela tem um capítulo anticorrupção e também tem dois capítulos depois que são chamados de contábeis, são de controles internos
e de Books and Records, que é como é registrado o pagamento, ou os pagamentos e despesas nos livros da empresa. O FCPA, então, tem uma aplicação bastante ampla. A lei brasileira não fala nesses capítulos contábeis, mas o legislador percebeu a diferença e, quando regulamentou a lei, quando emitiu o decreto em março deste ano, colocou lá que um programa de compliance só vai ser considerado efetivo para fins da lei se ele tiver capítulos também de controles internos e books and records. Então, aproximou mais ainda a lei brasileira do FCPA. Outro ponto importante para se falar é que a lei brasileira é, na verdade, tão forte quanto o FCPA e mais ampla, porque ela fala de outras fraudes que não só a corrupção. Obrigada. A quem se aplica o FCPA? Empresas listadas na Bolsa Americana, ou mesmo que não listadas, que tenham papéis que sejam regulamentados pela SEC, são chamados issuers, automaticamente a eles se aplica o FCPA, sempre, a qualquer tipo de negócios que essas empresas façam em qualquer país do mundo. Uma outra categoria são os chamados domestic concerns, que são as empresas americanas ou as pessoas americanas. Um indivíduo americano morando no Brasil, fazendo tudo aqui dentro, ainda assim está sujeito ao FCPA. E a última categoria são outras pessoas, são pessoas que não são nem issuers e nem domestic concerns, mas que têm alguma ligação com os Estados Unidos naquele assunto. Por exemplo, se os atos foram praticados dentro do território americano, se os atos praticados foram parcialmente praticados no território americano, se, de alguma forma, usou-se empresas americanas para consumar aquele ato. Então, um exemplo típico que a gente vê muito são pagamentos feitos através do sistema bancário americano. A propina é paga para um operador que tem uma conta nas Ilhas Virgens. O dinheiro sai do Brasil para Nova York e para as Ilhas Virgens. Você já tem o trigger imediato do FCPA. Então, você tem muitas situações para chamar o FCPA para o Brasil. Tá? Então, por isso é importante ter consciência do que é o FCPA. Eu não pretendo aqui, em poucos minutos, tratar do assunto profundamente, mas é um assunto que vale a pena todos vocês entenderem. E as sanções são aplicadas por duas agências federais americanas, a Securities and Exchange Commission, a SEC, quando houver um issuer, mas sempre o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, que é, vamos dizer, quase que equivalente ao nosso Ministério da Justiça, e embaixo do DOJ você tem o FBI, quer dizer, a Polícia Federal Americana, e você tem os promotores que vão levar o caso adiante, como o Ministério Público faz aqui. Aqui são as maiores multas aplicadas no FCPA. A primeira ainda é a Siemens, com 800 milhões de dólares de multa nos Estados Unidos, sendo que, no mesmo momento, ela fechou um acordo com as autoridades alemãs por equivalente em euros a 600 milhões de dólares. Então, a multa foi aproximadamente total de 1,4 bilhões de dólares. Daí, logo se vê que é importante investir em compliance, porque, se você não investir em compliance, o custo final vai ser muito maior mesmo. Aqui a gente está falando de compliance anticorrupção. Os outros casos aqui são menores que a Siemens, mas são ainda bem significativos. Dos 10 maiores casos de FCPA, 8 são de empresas não americanas. Vale a pena lembrar disso também. E aqui vocês estão vendo várias empresas da área de saúde. Aqui. Casos de FCPA na indústria médica, que eu acho que podem ser mais interessantes para vocês do que falar só de casos mais genéricos, embora, obviamente, a Siemens também tenha uma área de saúde, como vocês sabem, mas temos aqui farmacêuticas, Johnson & Johnson, a Pfizer, a Eli Lilly, a Biomet, Smith & Nephew e a Orthofix. Existem outros casos que ainda estão sendo negociados, a gente sabe porque trabalha com isso. Esses são os casos já publicados, casos já publicados de acordos milionários na área de saúde. Em setembro deste ano, há quase 2 meses, o Departamento de Justiça americano publicou um memorando que todos os promotores americanos são obrigados a seguir, dizendo que a empresa só vai conseguir fechar um acordo com o que eles chamam de cooperation credit, com crédito de cooperação, se entregar todas as provas contra os indivíduos, pessoas físicas envolvidos naquelas circunstâncias. Então, agora eles fecharam mais o cerco para as pessoas físicas, porque havia uma comoção geral de que isso era um negócio, de que só se falava de dinheiro. Agora, então, ficou bem claro, e, como eu disse, a gente tem casos de negociação lá, e eles já estão aplicando esse memorando, porque é de setembro e já entrou em vigor. As pessoas jurídicas só conseguem um acordo hoje com Cooperation Credit se elas entregarem as pessoas físicas. Tem uma outra lei americana, que é o False Claims Act,
né, chamado de FCA, que eu trouxe aqui muito rapidinho, não é uma lei muito conhecida aqui no Brasil, mas só trouxe para mencionar, porque, sob essa lei, nós temos 2 casos de médicos já condenados nos Estados Unidos. Esse primeiro caso, esse médico usou um medicamento que ele mandou importar do Reino Unido, porque ele entendeu que era um medicamento importante para aqueles casos, e pediu o reembolso do sistema de saúde americano. Foi considerado, então, como false claim. Ele teve que pagar essa multa de $550 mil, porque ele foi considerado que ele fraudou o sistema de saúde americano. E aqui, ou seja, não é nada parecido com aqueles escândalos horríveis que a gente vê aqui no Brasil. Bem menos, mesmo assim, 550 mil. E esse segundo caso aqui, de Detroit, que é o do chamado Dr. Morte, que também foi considerado como tendo fraudado o sistema e teve que devolver $17,6 milhões, além de pegar 45 anos de prisão. Esse caso aqui eu achei interessante trazer. Eu já recebi 2 avisos de final. Desculpa, gente, eu estou tomando mais 2 minutos aqui de vocês rapidinho. Eu acho que esse caso vale a pena. Warner Chilcott é uma fabricante americana que oferecia jantares para médicos e chamava esses jantares de jantares técnicos, em que seriam discutidos temas médicos. Convidavam também para os jantares luxuosos, as esposas ou maridos dos médicos. Havia um tema que seria discutido, havia um palestrante que recebia um fee, um honorário para palestrar, e depois, nas investigações, foi comprovado que esses jantares eram apenas sociais, que não havia, de fato, a palestra, mas, ainda assim, o palestrante recebia os seus honorários e aqueles outros médicos iam com as suas esposas e maridos, e assim foi considerado que, na verdade, tudo isso era um grande disfarce para pagamento de propina. E essa empresa, então, foi condenada agora. O presidente da empresa foi preso na quinta-feira passada e a empresa concordou, fez um acordo para pagar $125 milhões. Então, esse aqui é um caso muito interessante para vocês,